Gente, boa noite. Nós vamos retomar os pontos que nós começamos a conversar na semana passada. Nós falamos um pouco sobre a opinião de vocês sobre o curso, né? Como que estava a atividade de vocês depois da quarentena, como é que vocês estavam no andamento do curso. Aí vocês falaram com a gente que estão aproveitando esse período, né, em casa para se dedicar aos estudos, que acho que foi até você, Jane, que falou que é diferente do livro falado, não foi? Foi. Diferente do livro falado, que você tinha experiência com essa ferramenta, mas não tinha com a audiodescrição. Nós falamos também sobre audiodescrição de filmes, onde o Felipe começou a falar mais sobre o trabalho dele, e falou também sobre as dúvidas sobre o processo de sobreposição de vídeos. Você lembra disso, Felipe? Lembro. Né, que você conversou sobre o que tem que sobressair mais, ou a imagem, ou o áudio do filme, ou a audiodescrição. Você quer comentar novamente? Então, antes da gente comentar isso, eu queria uma coisa que eu não falei na última aula, que eu acho super importante, é a diferença entre descrição e audiodescrição. Isso está claro para todo mundo? Qual é essa diferença? Porque às vezes eu recebo alguns roteiros lá, as pessoas escrevem assim, descrição. Aí eu coloco lá, alterar para audiodescrição, não é isso? Aí eu queria saber de vocês se está claro essa diferença de descrição para audiodescrição. Eu tinha desabilitado o microfone. Eu vi. Mas pode habilitar aí para continuar. Como tem pouca gente, não tem problema não. É só se tiver interferindo que eu vou desabilitar, tá bom? Vou falar assim, da minha forma bem assim, né? De quem está começando mesmo e não tem noção. Para mim, porque é áudio, né? Descrição, então tem que ser uma descrição para se ouvir, né? E descrição é tudo, né? Descrever, né? Descrever. Agora, a áudio é descrever através do som, não é isso? Não sei. Quem que falou? É Simone. Simone, você falou uma coisa super importante aí sobre essa questão do áudio, que é outra questão que as pessoas fazem um pouco de confusão mesmo. Então, a palavra audiodescrição, ela remete mesmo a essa questão do áudio, né? A priori, a audiodescrição seria transmitida somente através do áudio, mas ela pode ser reproduzida de outras formas também. A audiodescrição, quando a gente elabora o texto no computador, aquilo ali é uma audiodescrição. Não é porque não tem o áudio que ela deixa de ser uma audiodescrição. Então, um texto no formato digital, como é esse que a gente digita no computador, é a audiodescrição. Se você escrever à mão, no papel, manuscrito, é a audiodescrição. Se você imprimir em braille, é a audiodescrição. Então, não é somente em áudio para ser a audiodescrição, também em áudio. É a forma mais utilizada através do áudio, mas não somente através do áudio. Mais alguém aí quer falar sobre essa diferença da descrição para a audiodescrição? Ô, Felipe, desculpa, mas então não ficou claro para mim, não, porque como tem a palavrinha áudio, eu entendo que tem que ter o som. Aí quando você falar que é digitado e é visual, né? Aí eu não entendo como é que digitar quer dizer que é áudio. Então, você poderia esclarecer, por favor? Então, porque, na verdade, quando o recurso foi criado, ele foi pensado para ser transmitido somente a partir do áudio. Então, por isso que se criou esse termo, audiodescrição. Mas se você parar para pensar, tudo que você elabora em texto, ele acaba se transformando em áudio, porque você, por exemplo, digitou no computador. Alguém vai ler aquele texto. Por exemplo, você manda aquele texto para mim. Eu vou ler aquele texto com o meu leitor de telas. Então, ele ali já passou a ser áudio, sabe? Se a pessoa lê o texto em braille, ela pode não ler em voz alta, mas mentalmente ela está fazendo a leitura daquele texto. Mas, na verdade, o termo audiodescrição, ele veio com essa proposta mesmo, de ser reproduzida somente através do áudio. Mas eu acho importante explicar isso, porque, por exemplo, você vê a legenda de uma foto com uma audiodescrição. Aí tem gente que acha que aquilo ali não é audiodescrição, vai lá e coloca descrição.
só porque é um texto que foi digitado, e não é verdade. Aquilo é uma audiodescrição também, sabe? A diferença de descrição para audiodescrição vai para o outro lado, não tem a ver com essa questão do áudio. Alguém Tá bom, aí tá, saberia obrigada, viu? dizer a diferença da descrição para a audiodescrição? Jeane, quer falar um pouquinho? Porque isso tem que ficar claro desde o início. Mas você entendeu o que o Felipe falou? Mariana, eu tô tentando entender, é que senão vocês vão puxar minha orelha, que eu não tô lendo lá direito a apostila, que deve estar lá escrito com maior detalhe. Eu já li, já voltei, mas é Tem que muita coisa. tirar dúvidas mesmo. Não, eu entendi que assim, eu acabei assim, não sei se eu estou entendendo correto, né? Porque por função da ferramenta, né, que permite que ela seja, então, audiodescrita, né, para uma ferramenta tecnológica atual, assim, acho que eu entendi foi nada. Mas Não, é é mais ou isso menos mesmo? assim. Então tá Mais ou bom. menos Então, isso. mais ou O que menos. Então. acontece é o seguinte, a audiodescrição, ela é uma técnica. Como que é essa técnica? A gente já tem visto nos exercícios que a gente tem feito, né? Por exemplo, uma imagem estática, a gente vai descrever uma pessoa. A gente começa pelas características físicas, depois a gente vai para as vestimentas, depois os acessórios e depois as ações. Vocês estão lembrados disso? Eu não sei se todo mundo chegou. Eu sempre coloco isso nos exercícios. Vamos organizar isso. A audiodescrição, ela tem uma organização. Ela não é diferente da descrição. A descrição é, por exemplo, assim. E hoje eu encontrei com a Mariana na rua, ela estava bem com uma blusa vermelha. Nossa, ela estava tão engraçada, ela mexia tantos os braços, o cabelo dela estava lindo, não sei o quê. Isso é uma descrição, porque eu não estou preocupado se eu estou falando na ordem, se está inteligível para as pessoas com deficiência intelectual. Agora, a audiodescrição, ela tem essa preocupação de organizar as informações, sabe? Porque a pessoa, principalmente a pessoa com deficiência intelectual, ela vai formando a imagem em fatias. Então, você começa a descrever uma pessoa, por exemplo, da cabeça aos pés, você começa a falar do cabelo, fala da sobrancelha, fala dos olhos, fala do nariz, fala da boca. Você vai descendo e vai montando aquela imagem. Porque a pessoa com deficiência visual, ela monta a imagem através do que ela está ouvindo, né? Do que ela está lendo. Não através da visão. Quem enxerga, bate o olho naquela imagem e já capta toda aquela imagem. A pessoa com deficiência visual, não, ela vai montando aquela imagem aos poucos. Então, por isso que tem que ser organizado, porque se você fala do cabelo, depois fala do cinto, volta lá no pescoço, vai lá no pé, fica totalmente desorganizado. Então, é difícil para a pessoa compreender. Então, na verdade, a audiodescrição, ela organiza a descrição, sabe? A descrição é uma coisa que você não tem aquela preocupação de ser organizado, de ser inteligível. Essa é a diferença da descrição para a audiodescrição. E aqui no nosso curso, nós estamos estudando a audiodescrição. A gente não está estudando descrição, é sempre audiodescrição, sempre. Nunca é descrição. Felipe, eu posso complementar isso, a informação? Claro. Você falou, né, bem, que eu acho que a grande diferença está na técnica, né? As pessoas que estão, principalmente, né, agora que as pessoas estão tomando familiaridade da importância de se descrever imagens, a pessoa que não tem a técnica, ela faz ali pela vontade, por iniciativa, ela faz uma descrição, né? Porque ela não utiliza essa técnica, a ordem, a lógica, essas informações. E aí, a partir do momento que você aprende a técnica, né? Vocês aqui estão começando a aprender. Esse é um curso introdutório. Vocês vão precisar fazer outros cursos para poder começar a fazer audiodescrição. Então, a partir do momento que vocês adquirem a técnica, começam a trabalham em parceria com o consultor, aquele produto final torna-se audiodescrição. Eu queria mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar a minha tela, de um trabalho que eu fiz com o Felipe para o CEDERJ, que foi da gente fazer a audiodescrição
das figuras do caderno de Introdução às Ciências Físicas. E aí, no método, né, na metodologia que a gente criou, eu venho com... Primeiro, a gente pede para o professor, né, ou para o bolsista, quem estiver trabalhando nesse material, para poder fazer a descrição da imagem. Então, aqui vocês vão ver que eu tenho um documento que eu coloco aonde é que vem essa figura, um trecho lá do caderno, aí eu copio esse trecho desse caderno, até para a pessoa se situar, né, sobre o que a gente está falando. No caso, né, o Felipe, ele não tem noção nenhuma de introdução de ciências físicas, então eu precisava copiar aqui para ele, pelo menos para ele saber aonde essa figura vem. E aí depois eu pedi para o bolsista, né, a pessoa, o professor que está trabalhando nesse material, o conteudista, para poder elaborar uma descrição. Então, eu coloco aqui a descrição elaborada pelo bolsista, ela tem legenda, aqui figura 2, linhas equipotenciais, blá, blá, blá. A legenda, ela não faz parte, né, aqui da audiodescrição, mas para ele, ali naquele momento, no que ele entendia, ele fez a descrição dele envolvendo a legenda também. E aí ele vem descrevendo como se fosse um mediador. Então ele vai e fala, há uma carga elétrica no centro. O que é a carga elétrica? Qual que é a forma da carga elétrica? Qual que é a cor? Então isso aqui é uma explicação, é uma mediação, não é audiodescrição. E aí vem, né, todo um processo de ida e volta. Depois que ele fez essa descrição, eu como audiodescritora, pego esse texto, entendo o que ele quer explicar didaticamente e faço a audiodescrição. E aí eu fui explicar que é uma ilustração de 4 círculos pontilhados, ou seja, eu estou descrevendo imageticamente ali o que tem naquela figura. E aí, depois eu entrego para o Felipe, para ele poder vir fazer a consultoria. Aqui no documento não tem a consultoria. Ia ser legal depois eu compartilhar com você essa consultoria. Eu vou tentar localizar aqui, depois eu compartilho. Mas aí fica aquele momento de troca, né? Eu entrego para ele volta para mim, eu entrego para ele com a correção, até ele falar, ok, isso é audiodescrição e está aprovado. Aí a gente vai lá e coloca isso num caderno didático para o aluno em TXT, em arquivo digital. Ele é um arquivo de texto que o aluno vai ouvir com o leitor de tela dele, mas ele é um arquivo de texto, mas tem a audiodescrição dele. Deu para entender? Deu para entender, sim. O exemplo ficou mais claro, né? Mais claro ainda, né? A diferença entre autodescrição e descrição. Porque muitas vezes a gente confunde, né? Quem é leigo acha que é outra coisa. Vamos lá. Então, na verdade, a audiodescrição ela é composta de descrição, né? É uma descrição organizada, sabe? A gente organiza as informações para que a pessoa consiga formar aquela imagem. Na verdade, a audiodescrição nada mais é do que várias descrições ali dentro daquele texto, só que de uma forma organizada. É diferente de quando a gente descreve alguma coisa e não está preocupado com essa organização. E eu achei bacana o que a Luciana trouxe para mostrar essa questão da contextualização, que eu sempre bato nessa tecla, né? Falou, vocês têm que trazer as notas introdutórias, notas proêmias, para a gente entender onde aquela imagem está inserida, para a gente entender qual é a relevância, né, dos itens que vão ser descritos. Porque quando a gente descreve, principalmente imagens para material didático, a gente não descreve detalhadamente como é uma imagem para uma exposição, por exemplo. A gente foca no que é mais relevante, né? Porque eu sempre falo, os usuários eles vão ter contato com outras imagens, então a gente não pode fazer textos muito longos, senão fica muito cansativo para a pessoa fazer a leitura daquilo. E muitas vezes a pessoa tem que fazer a leitura mais de uma vez para poder montar a imagem. Às vezes não é na primeira vez que ela consegue montar a imagem, né? Então, por isso, tão importante essa parte da contextualização.
Vamos lá. Ficou claro, sim, a diferença entre descrição e audiodescrição. Ficou bem mais fácil agora de compreender. A compreensão foi melhor. Outro ponto que nós falamos também é a diferença entre audiodescrever imagens estáticas e não estáticas. Dinâmicas, né? Isso. A gente comentou no último encontro. Uhum. E se o audiodescritor se apresenta mais neutro em uma ou em outra, foi uma dúvida que eu não lembro mais quem perguntou. Você quer comentar, Felipe? Ou você acha que já conseguimos sanar essa dúvida? Não, dúvidas sempre vão existir, né? Porque a audiodescrição é sempre um desafio, né? Porque cada trabalho que você faz é um desafio. Porque não existe receita de bolo, né? Existem as diretrizes, mas a gente não existe essa receita para a gente seguir sempre, né? Então, na verdade, a diferença de imagens estáticas para imagens dinâmicas é que nas imagens estáticas existe uma falsa impressão de que a gente tem uma liberdade maior para audiodescrever, porque nas imagens dinâmicas, nos filmes, né, nos vídeos, a gente fica pressionado pelo tempo, né? A gente tem que descrever naquelas lacunas, nos intervalos dos diálogos, né? Porque a gente não pode sobrepor. Então a gente fica naquela preocupação do tempo. Eu tenho que conseguir encaixar essa sentença aqui nesse espaço de tempo. Aí dá essa impressão de que na imagem dinâmica essa pressão é muito maior. E na imagem estática, como não tem essa questão do tempo, a gente pode escrever o texto do tamanho que a gente quiser. E não é bem assim. A gente tem que ter essa preocupação também. A gente tem, como eu sempre falo, a gente tem que pensar que o usuário vai ler aquilo e muitas vezes ele vai ter que ler mais de uma vez para ele poder compreender aquela imagem. Então, a gente não pode escrever um texto imenso. Tem que sempre pensar nisso também. Você escreve o texto e depois faz a leitura. Se a sua leitura estiver passando de 1 minuto e meio, já está muito longo. Tem que ser sempre menos que isso. Isso aí é uma dica que pode ajudar. Então, essa é uma das dúvidas agora na construção do roteiro, né, na aula 9. Então, uma audiodescrição, por exemplo, de imagem, se tiver até 1 minuto e meio, que já é grande, né? Tá bom. Passando de 1 minuto e meio, já tem que dar uma cortada, ver o que é mesmo necessário ali. Na verdade, gente, não existe documento nenhum que diz que 1 minuto e meio é o tempo máximo. Mas pela nossa experiência, a gente percebe que é um tempo assim máximo. Porque você para pensar, se a pessoa pega um livro didático que tem 30 imagens, cada imagem ele leva 1 minuto para ler aquela imagem, já são 30 minutos que ele vai gastar só para ler as imagens. E isso se ele lê a imagem uma vez só. Se ele lê a imagem 2 vezes, já são 60 minutos. Então, a gente tem que pensar sempre nesse contexto geral. A gente não pode pensar numa imagem específica, né? Porque aí, senão, o trabalho fica muito cansativo para o usuário. Porque, além da imagem, ele tem a leitura do texto complementada, a legenda e por aí vai. Né? Entendi. Uma coisa que a gente tem visto também, né, Felipe? Principalmente em audioguias, né, em audiodescrições para produtos culturais, são 2 versões, né, de audiodescrição, uma audiodescrição resumida e uma estendida, né, justamente porque às vezes você vai tá visitando uma galeria que tem milhares de imagens e aí nós mesmos, quando estamos, nós videntes, quando a gente está visitando, muitas vezes a gente fica com preguiça, dependendo, não é nem preguiça, às vezes até também falta de tempo, né, dependendo da viagem ou do passeio que você está fazendo, você não vai visitar todas as obras e analisar e ver aquela obra com tanto detalhe, né, então os audioguias, eles têm ofertado isso também, né, de você ter uma versão resumida da audiodescrição, e se aquela obra for interessante, aí quem quiser entra na audiodescrição estendida, né?
Existem estudos que comprovam que as pessoas videntes, né, as pessoas que enxergam, elas ficam em média em frente a cada obra 3 segundos. Para pensar. São 3 segundos que a pessoa fica em frente a uma obra. É o tempo de fazer uma selfie, né? Que hoje em dia é muito as pessoas irem no museu para fazer uma selfie, né? Muita dessa questão cultural do visitar museu, né? Que aí é uma outra história. Hoje em dia, as pessoas têm uma gana de visitar para poder fazer um check-in, para poder tirar uma selfie. Quem está realmente interessado na arte, eu acho que, assim, aí vai depender da obra, do autor. Novamente, né? Não existe receita, né, do que na verdade é uma média, né? Então, mas aí se a gente comparar que os videntes ficam em média, né, gente? 3 segundos por obra, a gente vai fazer uma audiodescrição de 1 minuto para a pessoa com deficiência visual. Olha a diferença de tempo, né? Claro que a gente não vai conseguir fazer uma audiodescrição de 3 segundos. É óbvio que não. Mas a gente sempre pensar nesse contexto geral, que eu acho que ajuda bastante. A imagem estática e o outro termo eu esqueci. Quando é filme... Dinâmica. Imagem dinâmica, isso. Imagens estáticas e imagens dinâmicas. Imagens dinâmicas é tudo que tem movimento, né? Filme, vídeo aula, desenho, clipe, comercial, tudo é imagem dinâmica. Na imagem dinâmica, como você falou, a questão é o tempo, né? E a gente que está começando, a gente fica muito ansioso porque acha que o tempo não vai dar e o texto é muito grande. A gente está passando por isso, construindo esse roteiro aí. Gente, é difícil, tá? Não é fácil. Eu quero deixar isso bem claro para todo mundo que não é fácil, é sempre um desafio. Mas uma dica boa é elaborar o roteiro. E aí você solta o vídeo e tenta ler o seu roteiro enquanto o vídeo está sendo reproduzido. Mas você não pode parar o vídeo. Você põe ele para reproduzir e vai tentando ler o seu roteiro. Se você ficar desesperado lendo aquilo, é porque está muito grande, não está cabendo. Aí você vai reduzindo. Você vai reduzindo para poder caber. É uma ótima técnica você ir gravando. Você solta o vídeo, por exemplo, você põe o vídeo para ser reproduzido no computador, pega o gravador de áudio do celular e põe para gravar. E aí você vai fazendo a leitura da audiodescrição. E aí você grava aquilo, e depois você ouve para ver como que ficou a sua narração. Se ficou muito ansiosa, se atropelou muito, porque ali você tem um feedback para você entender como que está seu roteiro. Entendi. Felipe, eu acabei fazendo um exercício que eu elaborei o roteiro, né? Aí eu pedi um colaborador aqui na minha casa para ler, sem ver. Sem ver. Sim, aí depois, né, no início também foi assim, eu falei, lê isso aqui, agora vê a imagem. Falou, aí vieram os comentários, né? Mas não era assim, não, enfim, aí isso me ajudou muito, né? A fazer uma compreensão que é sem ver, né? Como eu já vi, já estava contaminada, mas quem não viu não tinha a contaminação da imagem, né? Aí eu fiz um pouquinho isso me ajudou um pouco a ter noção, né? Agora, a leitura, para fazer esse roteiro, né? Eu já sou mineira, já falo muito depressa. E aí eu fico em desespero para querer falar nos intervalos, né? Fica a dicção muito ruim. Então também tem isso, né? A dicção, falar a palavra completa, né? Ela fazer a frase direitinho, não tá. Acho que também tem isso, não é? Subtraindo, tipo, né? Essas coisas da correria e ficar sem uma compreensão adequada, né? Então, quem que falou agora? Quem que foi a pessoa que falou agora? Foi a Simone. Simone? Foi eu que perguntei, mas a Gislaine falou no fundo, não foi isso? Isso que eu ia falar, no fundo. Então, mas eu quero saber o nome da pessoa que falou agora, que eu queria falar algumas coisas. Não, foi Simone que fez os comentários. Simone, então, Simone, você falou 2 coisas super importantes aí. O primeiro, essa questão de elaborar o roteiro e passar para alguém ler para ver se ela consegue construir aquela imagem, né? Foi esse o processo que você fez. Uma coisa que tem que ficar bem clara para a gente desde o início.
a audiodescrição, ela não substitui a visão. Tá? Isso tem que estar bem claro para a gente. Às vezes, nós que estamos começando a estudar audiodescrição, nós ficamos frustrados porque a gente quer que a audiodescrição substitua a visão, e a audiodescrição nunca vai ter essa capacidade de substituir a visão. A audiodescrição ela é um recurso que ela dá acesso àquela imagem, mas não substitui as informações daquela imagem. A gente não consegue descrever tudo que está naquela imagem. É muito comum, quando nós estamos começando a elaborar roteiros, a gente elaborar um roteiro enorme, porque a gente quer colocar tudo que está ali na imagem. E não precisa ter essa preocupação. Vai tentando sempre colocar os elementos mais relevantes. O meu roteiro está enorme. Oi? Jeane, o meu roteiro está enorme. Ah, está enorme então. Se você mesmo já tem essa consciência de que está enorme, você já vai enxugando o roteiro. Isso com o tempo a gente vai percebendo, sabe? Vai vendo que tem coisas que não tem necessidade. E a gente tem essa tendência de querer explicar as coisas, né? O ser humano tem essa tendência, né? A gente tem uma dificuldade de só citar, a gente quer citar e ainda quer explicar aquilo. Sabe? Então, é essa explicação que a gente tem que tirar do nosso texto. Isso fica por conta de outra pessoa. Quem está fazendo a mediação, por exemplo, né? Nesse trabalho de agora, Jeane que está falando. Sim. Eu fiz o seguinte, diante do vídeo, eu fui construindo oralmente, depois eu passei para o papel, e agora estou colocando dentro do vídeo e adequando. Eu ainda não passei para essa parte quer dizer, por parte eu estou falando enquanto a cena está acontecendo, mas sim. Depois que eu terminar... Mas você está parando, né? Tô. Depois que eu terminar, eu vou ver como é que fica no geral. Isso, você tem que colocar o vídeo para reproduzir e não parar. E tentar fazer a leitura do roteiro todo. É difícil, porque fazer ao vivo, porque isso é uma leitura ao vivo, né? Então, né, o evento está ali acontecendo e você está fazendo a audiodescrição ao vivo. Isso é muito difícil, demanda muita técnica. E não é nem isso que a gente está querendo de vocês. A gente está querendo só que vocês tenham esse olhar para que as sentenças não fiquem muito longas, né? A Simone também falou da questão da narração. A gente, claro que no futuro a gente quer que vocês trabalhem com a narração também. Então, que tenha essa preocupação da dicção, da entonação, da clareza das palavras, mas ainda não é esse momento. O momento é você gravar essa narração de vocês e perceber se a narração de vocês está harmonizando com a obra. Porque às vezes é um vídeo todo lento, todo tranquilo, e tá lá o audiodescritor lendo, correndo para poder caber todas as sentenças. Não pode. A leitura do audiodescritor tem que harmonizar com a obra. Tem que ter o mesmo ritmo. Felipe e Luciana, além da questão do roteiro, o grupo também estava com muita dificuldade no uso da ferramenta, né? No subtitle. Sim. Então, vocês querem conversar um pouco, meninas, sobre a dificuldade de vocês de uso da ferramenta? Hoje, eu e a ferramenta começamos a nos entender hoje. Hoje eu passei a tarde, aqui em casa, minha irmã, ela dá aula pelo computador, ela está usando o computador para isso, a gente só tem um e a gente divide. Então, no momento que é meu, e eu estava tentando compreender, porque de início estava fechando muito. Hoje ele ficou aberto a maior parte do tempo. E como eu já elaborei o roteiro com os minutos, agora eu estou colocando dentro do vídeo. E aí a gente está se entendendo, está começando a um compreender o outro nesse momento, né? Hoje, eu não sei... Quando eu terminar a aula aqui, eu vou continuar, que eu já estou quase terminando, para poder ver se a gente se entendeu legal. Eu também estou com, assim, a dificuldade do programinha, né?
eu vou baixar, aí fica dando pau toda hora, trava tudo, tem que desligar, entrar de novo, vai me dando uma falta de paciência, entendeu? Meu filho, eu pedi socorro pro meu filho, que ele, enfim, ele estuda na parte de sistema de informação, não tem paciência com a mãe nem um pouco, né? Mas tudo bem, fui tentar. Mas, enfim, fica travando, né? Aí ainda parei. Eu acabei fazendo aquele passo a passo, mandei para Mariana, não sei se eu fiz coisa errada, que eu peguei, fui colocando pelo YouTube ver os segundos, né? Eu peguei um vídeo que é um tutorial de como fazer uma máscara de baixo custo, né? Até por uma questão de dar suporte onde eu trabalho com relação a essas questões assim de informação. Peguei um vídeo oficial do Ministério da Saúde, enfim, e ele só tem a imagem, nem a musiquinha no fundo, ninguém fala nada, né? Aí eu fui pegando o tempo lá e fui descrevendo enfim, cada passo do vídeo, né? E aí não consegui ainda colocar a narrativa, enfim, né? Fazendo a narrativa no vídeo. Porque ficou travando muito, e não sei se todo mundo acontece isso, mas trava toda hora, aí eu vou perdendo a paciência, que aí fica o tempo, não flui para mim, sabe? Trava tudo. Aí eu fecho, abro de novo, aí desinstalo, instalo de novo, aí perco a paciência. E aí eu não sei se com todo mundo acontece isso, a ferramenta ela é pesada mesmo, ela fica dando conflito, né? Então, sei lá. É isso. Mariana, mas existe a possibilidade deles elaborarem o roteiro no editor de texto, se quiserem, né? Sim. Inclusive, a Luciana colocou na atividade 9 um modelo com o editor de texto do Word. Eu também coloquei lá no fórum de dúvidas um exemplo até de outras edições só com o editor de texto do Word também. Só que assim, você sabe como eles são, né? Eles querem usar. Nós queremos o desafio. Sim. Eu já conversei. Tem muito áudio do escritor profissional que não gosta de usar a ferramenta do subtitle. Então, isso vai do gosto de cada um, né? Tem pessoas que preferem usar o editor de texto mesmo, né? Mas aí você tem que digitar o timecode, né? Que no subtitle você não precisa, já tem o tempo lá, é só marcar, né? Inclusive, tem 2 exemplos já, da Luciana, que ela já tinha colocado, que é do Word mesmo, e eu coloquei um hoje. Então, assim, quem está tendo dificuldade, não sai um pouquinho do programa e foca no tempo, igual a Jane ou a Simone que falou, que tem também como utilizar a partir do YouTube, você vê Simone que fez essa contagem pelo YouTube. Então, vai utilizando outras formas, que na aula 9, o foco é só o roteiro. Depois, a gente vai ter outras aulas que a gente vai auxiliar também, vai aperfeiçoar a técnica de fazer o roteiro, de botar as deixas, né? Não é isso, Felipe? Que tem as deixas também. Então, o foco agora pode até utilizar como desafio, mas não conseguir fazer exatamente com o programa, tenta fazer no Word. No Word, a orientação da Mariana, o subtitle, ele até originalmente ele não é uma ferramenta, ele é uma ferramenta para legendagem, que a gente aproveita, né, justamente para poder facilitar ali essa questão do timecode, né? Você não tem que ficar escrevendo na mão de 00.054 até 1 ponto, não sei o quê, ele facilita nisso. Mas depois que você pega a técnica, aí é aquilo que o Felipe falou, aí você vai definir qual que é a melhor ferramenta e o melhor método de trabalho. O importante para a aula 9 é que você pegou lá o seu vídeo do Ministério da Saúde, o vídeo do Ministério da Saúde, ele tem, sei lá, vamos supor que ele tenha 2 minutos. Nesses 2 minutos, se você conseguir identificar a quantidade de cenas que esse vídeo tem, ele tem uma cena que começa fechada numa cor, depois abre na máscara, depois pega no detalhe do elástico. Se você conseguir identificar as grandes cenas, quanto tempo essas cenas ocupam, e tentar escrever uma frase, as palavras que vão descrever nesse espaço,
Aí independe, você pode usar o Word, você pode usar bloco de notas, pode usar até papel. O importante é você entender que naquele espaço você precisa descrever aquilo que está acontecendo, independente da ferramenta. O subtitle é só um exemplo. Possibilidade, né? O YouTube, inclusive, ele tem uma ferramenta dentro dele que é o YouTube Studio. Então, assim, alguns vídeos, não são todos, né? Depende da autoria, você consegue fazer a legendagem, e no caso seria a audiodescrição, dentro do próprio YouTube Studio. Aí tem um botãozinho lá, depois eu compartilho com vocês, que quando dá essa permissão, ele abre, igual o do subtitle, fica o vídeo do YouTube de um lado e do outro a janela para você ir inserindo a descrição. E o mais interessante é que você dá o play no vídeo do YouTube, e quando você começa a escrever, ele automaticamente para o vídeo para você poder escrever. Então, você não tem que ficar apertando play, stop. É bem interessante. Mas, assim, para não encher vocês, né, de tutoriais e tal, eu coloquei o passo a passo do subtitle e aí depois a gente pode compartilhar outros métodos, tá bem? Uma dúvida. Fazendo pelo Word, não precisa colocar os milésimos de segundos, não, né? De forma alguma. Só colocar arredondado. Aquilo ali é uma referência para você mesma. Você coloca a referência de forma que você consiga fazer a leitura daquela sentença exatamente naquele momento. Então, não tem necessidade. Agora, eu queria chamar uma atenção para uma coisa. Quem for elaborar o roteiro no Word, por exemplo, eu acho que a visualização dentro da tabela é melhor para quem está elaborando, né? Porque aí você tem ali uma coluna do timecode, outra do roteiro da obra, outra da deixa e outra da audiodescrição. Né? Não sei se vocês chegaram a ver já um roteiro com a tabela, assim. Essa é aula 10. Então, aí quando for mandar para mim, manda sem a tabela. Porque para mim eu consigo trabalhar com a tabela, mas a gente tem que ficar navegando célula por célula até chegar no texto da audiodescrição. Então, atrapalha um pouco esse processo de correção. Então, vocês montam na tabela, sem o menor problema. Depois, quando for mandar para mim, manda sem a tabela. Só o texto corrido. Tá? Porque aí vai ajudar bastante a minha vida. Entendi. Tá? Desculpa. Algumas pessoas ficaram com dúvidas a respeito de qual o formato do vídeo, né? Que o vídeo, algumas pessoas salvaram em MP4 e não conseguiram converter, e depois outras conseguiram converter para AVI e conseguiram utilizar o subtitle a partir do AVI. É até um ponto que eu acho que a gente já tinha até comentado, mas houve uma dúvida. As meninas que estão aqui também tiveram dúvidas nessa questão da conversão do vídeo. Sim, quando eu converti pelo YouTube. Acho que é esse, né? youtube.com. Isso. Aí ele ficou em MP4, ele não tem para AVI. E eu não consegui ir adiante. Só depois que a Tânia disponibilizou aquele link, foi que eu consegui converter. Aí eu consegui converter. Uma das dificuldades que nós também tivemos, a Tânia falou sobre isso, também foi a Rosângela, eu acho também, não sei, achar um vídeo pequeno, que eu acho que foi até um facilitador para a gente ter um vídeo pequeno, né, para trabalhar em cima, mas achar um vídeo pequeno foi uma dificuldade muito grande, né, até pela nossa necessidade de falar muito, um vídeo pequeno... Mas você pode pegar um vídeo longo e fazer só um trecho daquele vídeo, você não precisa fazer o vídeo todo, entendeu? Não, mas não, eu já encontrei mas tem bastante coisa. Tem clipes, né? Você pode pegar clipe, comercial. Eu peguei um comercial. Os comerciais geralmente são bem curtos. Eu peguei um comercial do Itaú, de 3 minutos. Isso geralmente. Na aula você responde até 3 minutos, né? Isso. A gente coloca como introdução. Para facilitar. Aí eu fui lá no limite, 3 minutos. Encontrei. Eu queria um menor, mas eu não consegui me adequar
Aí esse sim eu consegui me encaixar dentro dele e trabalhar ele. O legal, e assim, a orientação de vídeo curto é tanto para facilitar mesmo, né, para vocês focarem e tentarem fazer, conseguir fazer do vídeo inteiro, e essa questão do poder de síntese mesmo, sabe? Porque eu trabalho, né, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu trabalho com audiodescrição de imagem estática. E eu me deparo várias vezes com essa situação de usar 3, 4 palavras para poder descrever uma coisa que com uma palavra, né, um sinônimo eu substituiria. E quando a gente começa a trabalhar com vídeos curtos e com poucos espaços, a gente aprende na marra a ter esse poder de síntese. Então, é o exercício mesmo de pesquisa de vocabulário, né? Então, cortou para mim. Cortou. É mais para poder fazer esse exercício de vocabulário. O finalzinho, para mim, saiu cortado. Você falava sobre o poder de síntese. A necessidade de... Isso, do poder de síntese e você ir gerando um vocabulário, né? E é bacana isso que a Lu falou, que vocês podem ir fazendo isso, vocês criarem um banco de dados. Não sei se eu já falei isso com vocês. Vocês, por exemplo, características físicas, cria lá um arquivo no Word só com características físicas, porque na hora que você está elaborando o roteiro, às vezes não vem a palavra. Aí você olha lá no arquivo só de características físicas, né, cor de pele, altura, e por aí vai, cabelo, tipo de cabelo, nariz, olho, você vai colocando tudo isso. E aí tem um outro arquivo só de vestimenta, aí jaqueta, blusa, vestido, calça, por aí vai. Outro só de acessório. Isso ajuda muito, principalmente para quem está começando, porque aí faltam palavras. Às vezes você quer elaborar o roteiro, você fala, mas como que eu vou traduzir essa imagem em palavra? E você olhando o banco de dados, às vezes você tem uma ideia. Então, isso pode ajudar. Você quer explicar quando falta ao invés de dizer exatamente, né, o tipo de roupa, exatamente o tipo de cabelo, você quer explicar como é o cabelo, aí fica uma enorme, né? Uma coisa que a Luciana falou foi sobre os sinônimos, e quando eu fiz os trabalhos anteriores com imagem estática, uma coisa que eu sempre abria na janela do lado era o Google para procurar sinônimos daquelas palavras que eu estava usando. Porque a gente acaba sempre repetindo a mesma palavra, né? Então, usando sinônimos ajuda bastante. Isso aí é bem bacana, isso mesmo. O audiodescritor, ele tem que pesquisar o tempo todo, o tempo todo. Às vezes a gente precisa também, por exemplo, entrar no Google para saber o significado daquela palavra. Que às vezes a gente quer usar a palavra, mas não sabe se aquela palavra está dando aquele significado que a gente gostaria de dar. Então, às vezes a gente corre lá no Google e digita a palavra para ver o que significa aquela palavra, né? Então, é pesquisa o tempo todo. Um exemplo desse banco, né, de dados, quando a gente trabalha com descrição didática, eu trabalhei muito tempo, o ano passado praticamente inteiro, em descrição de imagens da geografia. Eu não sou da área de geografia, né, eu sou designer, então, assim, eu tive que aprender alguns termos. Eu não esqueço da vez que eu descrevi uma paisagem, não sei se você lembra, Felipe, da Serra Pilheira, que eu descrevi que era um matinho, um gramado, sei lá, eu coloquei um negócio lá e a professora falou, não, é Serra Pilheira, eu nunca mais esqueci desse termo. E ficou lá no meu campo de vocábulos, os vocábulos corretos para a geografia, né, que os alunos já conhecem. São termos que eles conhecem, mas que eu não conhecia. Eu tinha que usar. Aí, como é didático, né, a gente tem que usar os termos, né, lá do técnicos, né? Exatamente. É isso aí. Outro ponto também, que até a Luciana me ajudou a responder, que a Tânia perguntou, como levar a legenda do subtitle para o Word, né?
Ah, sim, é na hora de salvar, né? Mas eu acho que a Luciana pode responder melhor sobre isso. Né, que a Luciana até... O arquivo de legenda, ele é um arquivo de texto puro. Então, é só você ou copiar e colar, né? Selecionar o texto todo, copiar e colar diretamente no Word, ou você dá um salvar como. Aí, na hora de salvar como, você pode salvar ele no formato TXT, que é o formato de texto puro. Ou o próprio arquivo .srt, ele é um arquivo que você abre no bloco de notas. Exatamente. E aí você pode copiar e colar para o Word. Tem várias... É bacana essa questão, que eu vou dar uma dica para vocês. Quando for mandar o texto para o consultor, sempre quando vocês forem trabalhar com o consultor, já salva nesse formato que a Luciana está falando, o SRT. Porque o que acontece? A gente recebe esse arquivo e aí a gente consegue abrir no bloco de notas, como ela falou. Só que por que esse formato específico é vantajoso para o consultor? Porque quando a gente abre no bloco de notas, o timecode ele está numa linha e a sentença está na linha de baixo. Não está do lado, porque em outros formatos, por exemplo, em TXT ou em RTF, vem o timecode e a sentença do lado. E aí, como a gente faz a leitura com leitor de telas, toda vez que a gente vai ler a sentença, ele lê primeiro aquele timecode, 0.000.00, não sei o quê, .0000, para depois ler a sentença. Então, fica muito cansativo esse trabalho de correção. E no formato SRT, o timecode ele fica separado, então a gente não precisa ficar lendo o timecode. Sim. Outra dúvida também. Toda vez que abro o arquivo da legenda, que criei no Subtitle, devo abrir também o vídeo, certo? Sim, se ela for trabalhar com vídeo, tem, né? Mas tem aquele lance de ter que salvar o nome do vídeo exatamente igual o nome da legenda, né? Mas eu acho que isso elas já sabem, né? Se for para trabalhar, né, com audiodescrição, que é o nosso foco aqui, o Subtitle, ele está ali justamente para te auxiliar a visualizar e escrever, entendeu? Se não for para utilizar o vídeo ali, aí não tem nem sentido, né? De usar o Subtitle, aí usa o Word mesmo e vê o vídeo na fonte onde ele estiver. Porque o ideal é você ir digitando a sentença e ela já aparece lá no vídeo que você está assistindo. Que aí você consegue calcular para ver se o tempo tá dando para você ler, né? Aparece lá na tela, você faz a leitura. Se não está aparecendo legenda, é porque o nome dos arquivos não estão iguais. Os nomes dos arquivos eles têm que ser idênticos. O nome do vídeo, do arquivo de vídeo, e o nome do arquivo de legenda. Os dois têm que estar na mesma pasta, não é isso? E tem que ser idênticos. Pode repetir para mim, por favor? Oi? Para que eu possa entender essa questão do arquivo de vídeo e do arquivo de texto, que tem que estar com o mesmo nome. Então, quando você vai trabalhar com um vídeo, você vai colocar esse vídeo que você converteu numa pasta. Vamos chamar a pasta de audiodescrição. Aí você põe esse vídeo lá dentro da pasta. Aí o nome do vídeo é máscara, vamos supor, igual da colega. Máscara. Na hora que você for salvar a legenda, né, o texto que você está digitando ali, você tem que salvar como máscara também. Que aí vai ficar dentro da mesma pasta, na pasta audiodescrição, o arquivo de vídeo chamado máscara e o arquivo de legenda chamado máscara. Por que tem que ser igual? Para o aplicativo reconhecer a legenda e automaticamente ele inserir a legenda naquele vídeo. Senão ele não reconhece a legenda, ele não exibe a legenda lá no vídeo, na hora que você põe para reproduzir o vídeo. Entendi. Agora, por favor, me ensinem a pronunciar o nome desse programa, Subtitle. Subtitle. Isso. Subtitle Workshop. Não, só Subtitle tá bom. Já tá bom, né? Mas... Subtitle é legenda em inglês. Legenda em inglês é subtitle. Tá, quando eu terminar o projeto no Subtitle, eu vou gravar em que extensão? SRT. SRT.
O projeto... E ó, não deixa para salvar só no final, né? Oi? Ele é um... Não deixa para salvar só no final. Você vai salvando toda hora. Uma dica que eu dou, porque como às vezes o aplicativo ele fecha, né? Então é interessante ir fazendo, já salvando, fazendo e salvando. E aí eu salvo no salvar perder. como? A primeira vez, sim. Isso é... Mas depois pode ser agora. do próprio salvar. E aí vem escrito assim, clique duplo no formato de saída, seria isso? E eu... Isso, que aí você vai escolher aquele formato SRT que a gente falou. Eu acho que mas eu acho que as meninas podem explicar melhor do que eu, não sei porque que eu que estou explicando. Que é as meninas que trabalham com o aplicativo. É porque eu estou nele agora e estou procurando. Então. Pode falar. Quer falar, Luciana? Não, é porque ela está com o aplicativo aqui aberto, eu não estou... tá aparecendo para vocês? Desculpa. Não, você falou pra gente. Eu confesso que hoje eu trabalho com o YouTube Studio, entendeu? Eu ensinei para vocês uma coisa com outra ferramenta. Então, realmente, assim, os detalhes que aparece lá para salvar, eu não lembro, mas assim, aí o formato, né, a forma de salvar normalmente é sempre a mesma, né? Você pede para salvar, você escolhe a extensão, provavelmente tem um menu lista. Eu acho que aparece uma janela, né, com vários nomezinhos, não aparece? Sim, e aí, aparece, um desses nomes, um desses eu acho que é sub-hip, uma coisa assim, sub-hip. Sub-hip tá aqui. Isso, é isso. O tutorial da aula 9, que eu inseri no fórum de dúvidas, ele tem imagens. Então, pode facilitar quando você vai localizando, até a forma de salvar também. Eu também apanhei bastante no primeiro momento que eu, né, Luciana? Ele dá uma surra mesmo. Mensagem para a Luciana para ela me auxiliar. Então, eu fiz um tutorial com as imagens, de passo a passo. Então, vocês depois vão lá no fórum de dúvidas, porque facilita você ir fazendo, né, no programa e olhando lá onde eu salvo. E agora, tá? Aí vocês podem dar uma olhadinha, porque a gente falando, ainda mais sem ele aberto, né, Luciana? É difícil. Eu não consigo. Eu faço com ele aberto mesmo. Eu faço. Mas aí, como ele falou, é bom vocês salvarem, aí eu já queria não perder o projeto. Mas agora está mais tranquilo de fazer. Agora está mais tranquilo. Não é tão difícil quanto parece. E não deixa para salvar no final. Vai salvando desde o início para não perder. Esse é o meu desespero. Tem que pegar esse hábito. Escrever um pouquinho, salva. Escrever um pouquinho, salva. Você acostuma daqui a pouco. Eu faço... Eu tenho o costume de fazer isso, só nesse projeto que eu não fiz isso. Normalmente no Word, né? Que a gente usa mais, a gente vai fazendo salvando. Eu sou até meio paranoico, eu fico salvando toda hora. Às vezes, cada linha que eu digito, eu salvo. Porque às vezes dá uma coisa, para tudo, né? No Word está tudo salvo já. Se eu fizer modificação, eu já clico lá para salvar. Isso aí. Tá certo. Tem até uma última dúvida, que eu acho que até o Felipe já comentou, que a atividade a ser enviada é a que salvamos do programa, subtitle, na extensão .srt. Acho que até o Felipe já comentou, né? E a SRT, até para facilitar, foi a Tânia no fórum de dúvidas. Eu estou reproduzindo para a gente conversar sobre as dúvidas. Mas será que ela não ouviu a explicação? A Tânia está aí antiga já. Essa já estava no fórum de dúvidas. Lá do fórum, né? Lá do fórum. A Tânia não está participando com a gente. Ela falou que não poderia, ela mandou essas dúvidas pelo fórum, tá? Então, a gente já conversou com o ponto SRT, que facilita até a sua leitura. E ela perguntou se é para deixar já as rúbricas e as deixas no vídeo. Sim, né? Quem já for... até adiantar para a aula 10, mas quem já quiser já pode ir colocando as deixas e as rúbricas, né, Felipe? Mas aí tem que ver se todo mundo sabe o que é deixa, né? Todo mundo sabe o que é deixa?
Não, porque eu ainda não entrei na aula 10. Então. Eu quero fechar a 9 primeiro. Também não aula sei. 10, já deve saber o que é, né, assim, de alguma outra experiência, e aí sim, não tem problema nenhum, pode colocar. Mas é importante, igual o falou, você tem que saber como escrever as rúbricas, até porque são orientações para terceiros, não é para você. Então, você vai estar colocando orientações para o locutor, por exemplo, entendeu? Então, assim, é importante saber o que são as rúbricas, o que são as deixas, para poder escrever tecnicamente correto, né? Porque é um trabalho em equipe. Se você não soubesse fazer entendido, quem for pegar isso para poder fazer a gravação, não vai entender o que está escrito, entendeu? Mas é um trabalho que você faz junto mesmo. Né, a partir do momento que você sabe como que é o processo, você vai fazer. E aí, essa rúbrica, ela tá ali justamente para dar uma orientação. Então, se eu estiver trabalhando num vídeo muito grande, eu fizer a descrição toda e depois ter que voltar para poder fazer a deixa, para poder voltar e fazer as rúbricas, aí é um trabalho maior. A gente só dividiu porque é o método aí de estudo mesmo. Só para adiantar, né, um spoilerzinho da aula 10, quando você está ouvindo, né, o vídeo, muitas das vezes você precisa colocar, você não consegue sintetizar mais aquela descrição. Então, existe uma técnica, por exemplo, que é você colocar a fala um pouquinho mais acelerada, entendeu? O locutor, ele vai falar um pouquinho mais rápido. Não é falar igual aquelas propagandas do Ministério da Saúde, assim, mas né, você pode pedir para o locutor falar um pouquinho mais rápido, ou dar uma ênfase numa palavra. Então, essas são, né, as rubricas que você coloca, são observações onde ele vai mudar uma entonação, uma velocidade, alguma coisa assim. Então, você está ouvindo, você está tentando escrever ali a frase e não coube, aí você faz essa rúbrica para ver se, né, o locutor consegue resolver esse problema ali de vocabulário que você não conseguiu resolver. Isso aí. No fórum de dúvidas, não temos mais dúvidas, todas foram sanadas. E vocês aqui, meninas, têm alguma dúvida ainda? Aproveitar a consultoria do Felipe e da Luciana. Eu por hora, eu acho que eu estou, assim, esclarecida em partes, né, que eu não consegui avançar como a Giane aí, né, eu acabei colocando, como eu coloquei lá na parte de a tarefa que eu fiz, né? Mas não para inserir no vídeo, por causa ficou travando e tal. Eu peguei, dei uma parada e como prorrogou o prazo até dia 18, eu tô, enfim, me acumulando de tarefas aqui, outras, né? E aí eu, enfim, né? Ouvi bastante, né? E vou fazer minhas tentativas novamente. A minha dúvida é assim: feito o vídeo, aquilo que eu já postei, eu vou então fazer uma nova postagem, né? É isso, Mariana? Eu já invalido aquela, né? E faço a outra, não é isso? Se você já avançou na atividade, pode postar o que você já avançou. Tá. Porque como o prazo tem até o dia 18, você deve ter feito correndo para conseguir atender o prazo anterior, mas pode postar novamente com a sua atividade, tá bom? Não, então tá bom, mas tá ótimo. Acho que eu estou bastante esclarecida com a explicação tanto do Felipe como com a Luciana, da Luciana, né? E tem bastante informação para eu estar aqui relendo de novo e, enfim, colocando em prática, né? Nesse finalzinho de semana que ainda eu tenho aí. Então é isso. Então, foi bacana você ter falado essa questão do final de semana, porque eu sei que às vezes é difícil, né? Abriu a aula, às vezes a gente tem dificuldade de já começar a fazer a atividade logo nos primeiros dias. A gente acaba deixando mais para o final de semana mesmo. Mas aí, às vezes, o processo, no caso da aula 9, não, né? Mas nas outras aulas, por exemplo, que já passaram, para o processo de consultoria, porque vocês perceberam que a consultoria, às vezes, não basta mandar uma vez só. Às vezes tem que mandar 2, 3 vezes, né? Então, se a gente deixar para fazer muito no final do prazo, não dá tempo de fazer a consultoria.
E aí o trabalho fica incompleto. Então, a gente tem que ter essa consciência também, se organizar nesse sentido, né? Eu sempre aviso. Não, eu tenho essa clareza de consciência, viu, Felipe? Sim, eu também. Vamos ajudar o Felipe. Tem que eu sei que é difícil, mas é muito comum as pessoas... É muito comum as pessoas postarem a atividade no último dia, né? Por exemplo, no nosso caso, na segunda-feira, as pessoas postam na segunda-feira, aí não dá tempo de fazer absolutamente nada, dá tempo de fazer uma consultoria, mas aí fica muita coisa pendente, né? É uma pena, porque aí perde o trabalho, né? Fica no meio, né? É ruim então, também. Não pode falar, Giane. Não, é que ele puxou a orelha aqui, eu tô só com a cara vermelha, mas tudo bem. Não, imagina. É só questão de organização. Nós que somos audiodescritores, nós temos que ser organizados, porque senão fica uma confusão, né? Tem que ter essa organização. Não, e isso aqui já é até um treinamento para mais tarde, quando vocês estiverem trabalhando com consultores, né, vocês terem esse pensamento, né? Ele vai ter que ter um tempo para me devolver o texto, eu fazer os reajustes, mandar de novo para ele, para a gente finalizar esse roteiro. Então, tem que ter essa organização, né? Porque, geralmente, quando a gente é contratado por uma empresa para fazer um roteiro de audiodescrição, a Luciana pode falar sobre isso, é sempre em cima da hora, sempre em cima da hora. Então, às vezes, a gente tem pouquíssimo tempo. Então, se a gente não se organizar, a gente não consegue. E, assim, muito trabalho de consultoria, ele é um trabalho freela, né? Então, o consultor não está à sua disposição, não. Ele está ali, mas ele tem N outros projetos para poder resolver. E se o seu não for muito importante, ele vai para a fila. Então, assim, eu falo isso com os professores, sabe? Porque às vezes eles me mandam imagens para eu poder fazer audiodescrição, de um dia para o outro eu falo, amigo, infelizmente vai ficar sem audiodescrição e você não vai dar acessibilidade para o seu aluno, porque a gente já explicou que esse é um trabalho de vai e volta e que a gente não resolve de um dia para o outro. Então, assim, é realmente um treinamento para poder entender a disciplina e o processo de criar audiodescrição. Isso aí. Então, essa aula 9 é só fechar, enviar, e a aula 10 vai ficar indo e voltando. Isso. Tá, ok. É isso aí. A Gislane falou que não conseguiu fazer ainda, mas também já conseguiu esclarecer bastante coisa. Ela colocou aqui no chat. Acho que finalizou, então, né, Marta? Por mim, a gente já fechou tanto as dúvidas do fórum, tanto os apontamentos da vídeo anterior. Então, para mim, fechou. Bacana. Eu agradeço. Também. Muito obrigada, gente, aí pela questão de vocês, pela contribuição, colaboração. Está sendo muito importante e está acrescentando bastante aí, né? É muita coisa, né? Para fazer, para saber. Meu Deus do céu. Sou nada. Tem que. Por isso que a Luciana falou no início, tem que fazer outros cursos, né? Não basta fazer só esse curso, né? Ter outros olhares, né? Ouvir produtos com audiodescrição, isso é importante também, né? Mas eu fiquei empolgada nesse período de um monte de coisa que estava sendo gratuita, né? No CCR eu fiz 2 cursos, só consegui ficar nesse. O outro nem falo nada, tô com maior vergonha, porque eu entrei uma vez, depois não consegui. Me inscrevi num mundaréu de coisa, não estou conseguindo, porque tem minhas atividades de trabalho, né? Eu faço uma pós-EAD também, já fazia antes, né? E o confinamento tem as atribuições outras, né? Família, parará, isso aí, que vai fazendo um super acúmulo e questão de organizar o tempo, né? Exatamente. Mas tá ótimo, gente, muito bom tudo, muito bom mesmo, sabe? Quais seriam os outros cursos após esse que seriam indicados? Tem muito curso bom aí para fazer. Olha, eu assim, porque hoje eu não vejo tanta oferta de curso online de audiodescrição. Eu fiz a minha formação, eu fiz em cursos presenciais, fiz, né, o curso de extensão lá da UFPE, e aí depois a gente fez a pós, né, que eu fiz junto com o Felipe. Eu não estou vendo muita oferta por agora, não, mas se eu ficar sabendo, partilho com você. Tem o Benjamin Constant, que sempre tem cursos, né? Mas é presencial, né? Curso online.
É presencial, né, o do IBC. Presencial. Ah, tá dizendo à distância? Tem o da Ana Júlia Perrotti, que ela é de São Paulo. Ela volta e meia, ela abre turmas. O nome dela é Ana Júlia Perrotti. Ela volta e meia, ela elabora cursos de audiodescrição à distância. E tem também a Rosa Matsushita, que ela também dá curso à distância. A Rosa, ela dá muito curso. Ela até teve no Rio, no final do ano passado, dando curso também. A versão dela do curso online, ela veio aqui dar presencial. Ô, Felipe, você pode repetir o nome dessa? Acho que é japonês, né? O sobrenome? Eu não entendi. Pode repetir. Rosa Matsushita. A Luciana escreve aí no chat para vocês. Depois a gente pode colocar também para todo mundo, né? As orientações de cursos. Quem não está podendo assistir, a gente divulga. Eu posso divulgar também na plataforma. Isso, bacana. Tem uma sessão lá só de cursos, né? Sim, Isso é bom. Isso é bom que a gente já vai se orientando, né? Isso. Você já continua com o curso. A gente até pensou em fazer um complemento, né, desse curso, né, Luciana? A ideia era oferecer agora, né, no segundo semestre, mas com esse momento de pandemia as coisas mudaram bastante. A diretoria de extensão até perguntou se a gente já tinha alguma coisa pronta para o módulo 2, mas infelizmente não deu. Né? Vamos elaborar esse curso para 2021, né? Vamos ver se a gente consegue. E aí ele vai ser anunciado aqui na plataforma do CEDERJ? Se a gente conseguir fazer, ele vai ser também um curso da extensão, né? Então fica de olho lá no mesmo site, né, da Fundação CCIEG, onde vocês se inscreveram e onde ofertam, né, os cursos de formação de professores, fica sempre lá, as divulgações. Tá bom, vou acompanhar. Tá joia, gente. Vamos encerrando, né? Vamos encerrando? Vamos encerrar, então. Boa noite, fique com Boa Deus. Boa noite. E até o último encontro que está já marcado, né, Mari? 29. Agendado para o dia 29. Isso aí. 29. Tá ótimo. Tá bom, gente. Obrigada, boa noite. Se cuidem. Muito obrigada. Boa noite, obrigada gente. pelo esclarecimento. Tchau, gente. Não deixe de participar. Tchau.